Esse exercício da Universidade Federal do Paraná é um exercício polêmico até, mas ele é um exercício considerado de médio porte. Ele fala sobre pêndulos. Vamos fazer um lembrete. O pêndulo é chamado de simples quando você tem um fio bem leve e você coloca na ponta desse fio aqui, você coloca um peso qualquer, uma massa qualquer. Uma massa até razoável. Justamente para poder esticar esse fio, ou seja, tracionar esse fio de tal maneira que ele consiga fazer este movimento, que é um movimento periódico. Então você pega o pêndulo, o fio, pega o corpo, coloca aqui na ponta, afasta da posição de equilíbrio e solta. Como você não está considerando a resistência do ar, você até diz que a energia que esse corpo carrega, que é cinética, potencial, essa energia vai se conservar. Então o pêndulo vai até essa posição, volta, vem até essa posição, vai, vem até essa posição, de tal maneira que cada vai e volta é chamado de uma oscilação completa. Vai e volta, uma oscilação completa. O número de oscilações que ele dá é a frequência. Só que nesse teste em particular, ele vai fazer um outro tipo de movimento. Ele vai pegar essa ponta e vai fazer esse peso, essa massa, executar um movimento circular. Esse movimento circular aqui, desenhando uma circunferência aqui embaixo, esse é o pêndulo chamado pêndulo cônico, como você está vendo na figura. Perceba que o corpo anda numa trajetória circular, cujo raio, nesse testezinho que ele deu, é um raio de 0,1 metro. Então, uma circunferência bem pequena, de 10 centímetros de raio, aproximadamente. Então, o movimento periódico dele é um movimento sem muito afastamento da posição de equilíbrio. Seria este o movimento. Claro que, a grosso modo, o movimento. Mas, na realidade, ele quer saber, ele pergunta para você qual é a tensão nesse fio. Quando você fala a palavra tensão, primeiro que você está falando de uma força eletromagnética, que antigamente o pessoal achava que era uma força mecânica, não é. Tensão ou tração, que é o nome mais correto, tração é o nome mais correto, seria puxar o corpo. Puxão, tração quer dizer puxão. Quando você coloca um corpo de um determinado peso aqui, para poder equilibrar esse peso, o fio vai dando uma esticadinha. Ele só não aumenta de comprimento, porque ele não é elástico. Mas ele dá uma esticada, isso aqui, puxar, é tracionar. Ele quer saber quanto vale essa força de tração que você vai ver na figura ali. Você percebe que quando você trabalha com a figura, você tem o peso vertical e para baixo e você tem a tração ao longo do fio. Vamos falar mais um pouquinho de fio. Quando você dá as mãos para alguém, você faz um acoplamento. Vamos contar uma história então. O rapaz tem 2,10 metros de altura. A coxa dele começa aqui. E ele namora uma menina de 1,5 metro, aproximadamente. Se os dois não derem as mãos, eles não vão conseguir andar juntos na rua, porque o passo do rapaz tem 2 metros de comprimento. E o passo da menina tem 1 metro de comprimento. O que ele faz? Ele fala, amor, dá a mão. Quando ele dá a mão para a menina, ele provocou um acoplamento. Eles estão acoplando através de um cabo. Acoplar, unir-se através de um cabo. No cabo, há transmissão de energia. Para ela andar, para minha namorada andar, eu tenho que doar para ela energia cinética, que é a energia do movimento. Através da força que vai passar pelo meu braço, eu vou executar aqui uma força, essa força vai se transmitindo pelo braço e vai chegar nela. No momento que a força chegar nela em forma de tração, esse é o nome, chegou nela também uma certa quantidade de energia cinética que vai fazê-la movimentar. Aí, os dois vão ter a mesma velocidade. No momento que ele aumentar a velocidade dele, ela obrigatoriamente vai aumentar a velocidade dela também, mesmo que ela dê mais passos para andar e ele menos passos para andar. Então isso é acoplar, isso é tração, isso é transmissão de movimento. O que acontece ali é a mesma coisa. O cabo, através do pino lá em cima, existe uma transmissão de movimento, que vai chegar na massa M. A massa M tem um movimento circular, esse movimento é circular e uniforme. Agora veja mais um caso. A força é inclinada. Você percebeu que como é explorada a força inclinada no vestibular, nos exames? Por que ela é explorada? Porque ela não pode ser observada única, sozinha.
Quando você observa um vetor qualquer, aceleração, velocidade, campo elétrico, campo magnético, o que for, qualquer vetor de maneira inclinada, ele tem que ser decomposto. Quando você decompõe, você está falando da matemática dele. Onde é que mora a física dele? Cada uma das componentes, ela representa um efeito físico causado por, no caso, essa força. Então você tem na mesma direção do peso, vertical para cima, a força TY. Como o corpo não desce e nem sobe, ele só anda no mesmo plano circular, essa força TY tem o mesmo valor do peso. Equilíbrio. O TY anula o valor do peso. O TY anula o efeito do peso. Se houvesse só o peso, o corpo desceria. O que é que não permite que ele desça? Uma parte da tração. Não é verdade que esse corpo está sendo sustentado pelo fio? Se você cortar o fio, ele vai cair. Isso demonstra, então, que uma das componentes da tração, a componente vertical, ela faz o quê? Ela anula o efeito do peso. O que é que o peso faria? Faria cair? Vou anular, ele vai ficar parado nesta posição na vertical. Acontece que esse corpo vai fazer curva. Fazer curva é uma coisa meio complexa. Como é que eu faço uma curva? A minha velocidade é assim, por exemplo. Se eu continuar com a velocidade sempre nessa direção, sempre nesse sentido, indo para frente, eu nunca vou fazer a curva. Eu preciso que uma força perpendicular a mim, ó, 90 graus, me puxe para cá. No momento que ela me puxa para cá, eu vou mudar a direção da velocidade. Ela me puxa de novo, vou mudar a direção da velocidade. Me puxa mais uma vez, eu vou mudar a direção da velocidade. Então, fazer uma curva é modificar a direção do vetor velocidade. Quem faz isso na estrada? O atrito entre o pneu e o solo, e o asfalto, que é um dos maiores atritos conhecidos, inclusive. Um dos maiores. Então, essa força de atrito na curva, ela mantém o carro na curva. Essa é a chamada força centrípeta. Muito bem. Na horizontal, então, você tem como componente da tração o Tx, que é uma força centrípeta. Veja, lá, ó, no equilíbrio vertical, você tem Ty igual ao peso, mg. Portanto, como você sabe o valor da massa? O valor da massa do enunciado é de 200 gramas. Evidentemente, você vai passar para quilograma, são 0,2 quilogramas, multiplicados pela aceleração da gravidade do local, que você pode considerar 10, você vai ter Ty 2 newtons. Então a componente vertical para cima é 2, porque o peso é 2, cortou, equilíbrio na vertical. Na horizontal não tem equilíbrio. Nenhuma curva representa equilíbrio, porque equilíbrio é resultante de zero. Então na curva aqui você tem o Tx, que é igual à força centrípeta. Veja no quadro, nós temos um equilíbrio na vertical e nós não temos equilíbrio na horizontal. O equilíbrio na vertical seria a força Ty, componente da tração em y, anulando o efeito do peso, não deixando o corpo cair. Então o corpo não sobe, não desce, equilíbrio, ele está parado no mesmo plano e executando rotação. Na horizontal, essa parte da tração, que é o Tx, faria papel ou fará papel de força centrípeta. Ela é perpendicular à velocidade. Se ela é perpendicular à velocidade, no momento que a inércia do corpo, que é a tendência de continuar sempre na mesma direção e sentido, se o corpo não tivesse o cabo, ele sairia pela tangente. Ele continuaria sempre na mesma direção e sentido. Com a tração, ele é puxado para dentro. Puxado para dentro, ele mostra a variação da direção da velocidade. Quando ele é puxado para dentro, a velocidade varia direção, varia direção, varia direção. Isso é a confecção da curva, do movimento circular. Muito bem. Então, vendo no quadro, na horizontal, o Tx é a força centrípeta. A força centrípeta, por sua vez, é a massa, o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. Jogando dados, primeiro cálculo da velocidade, 2π vezes o raio vezes a frequência, que vai dar 2π vezes o raio, que vale 0,1, dado no enunciado, e agora um momentinho para a frequência. A frequência foi dada no enunciado 300 sobre π rotações por minuto. Você não pode usar, porque ele pede metros por segundo. Então a frequência deve ser dada em rotações por segundo. Como é que você faz? Você divide por 60. Você vai ficar 300 dividido por 60 π. Vai te dar 5 sobre π, hertz.
que são rotações por segundo, jogando na equação. 2 vezes π vezes 0,1 vezes 5 dividido por π. Você vai simplificar π com π, vai sobrar 0,1 vezes 5, 0,5 vezes 2, 1 metro por segundo. Então você descobriu que a velocidade de rotação, que é chamada velocidade tangencial da partícula, é de 1 metro por segundo. Agora vamos para a tração. Finalmente, a tração Tx é a força centrípeta, a massa do corpo, que vale 0,2 quilos. Ele deu 200 gramas, 0,2 quilos. A velocidade 1 elevado ao quadrado, 1 mesmo, dividido pelo raio 0,1. Você vai obter uma tração Tx de 2 newtons. Só que tem um detalhe. Olhando para aquele triângulo da figura, você percebe o seguinte. Você tem aqui uma força inclinada, que é a tração. Aqui você tem uma componente em y e aqui você tem uma componente em x. Perceba que a componente Ty tem valor 2. A componente Tx também tem valor 2. Isto aqui seria o começo de um quadrado de lado 2. 2, 2. Então esse lado também seria 2 e esse lado também seria 2. Concordamos com isso? Se você traçar a diagonal, essa mesma diagonal olha para o quadro, a mesma diagonal é a diagonal de um quadrado de lado 2. Se você quiser fazer por Pitágoras, cateto 2 e calcular a hipotenusa, usa o teorema. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Se não, você pensa assim, lado 2, a diagonal é a hipotenusa, que é a diagonal do quadrado, e toda diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Portanto, 2 raiz de 2, que é o valor da tração que acontece no fio. Portanto, a resposta mais correta é essa, 2 raiz de 2 newtons, o valor da tração no fio. Espero que vocês tenham aproveitado bem. É importante que você observe de novo, releia conceitos. Não se faz teste de maneira nenhuma sem o acessório da teoria. Primeiro se pensa, depois se calcula. Primeiro se pensa, se observa, depois se calcula. Lembra que os físicos observavam. Mediante essa observação, eles pegavam os dados da observação e jogavam naquilo que você chama de fórmula, que na verdade é uma função. Então a função que você usa ela é um resumo da observação. Primeiro pensa bem, lê o teste bem lido, interprete, localize o fenômeno e depois você vai utilizar da equação. Espero que todos tenham aproveitado bem, tá? Até a próxima.